eles criam os padrões deles. Eu vou dar um exemplo. O Rafa, quando ele acorda, mesmo hoje ele já tendo, assim, uma questão do simbólico já mais estabelecido, que fez 7 anos, ele já brinca. Mas às vezes ele acorda, às vezes não, quase todos os dias, ele brinca com os brinquedos dele, só que ele tem os padrões dentro da brincadeira, né? Ele pega os planetas dele assim, e tem que ter uma determinada ordem lá. Ninguém pode mexer, não pode estar faltando nenhum. Ele sente falta se perdeu algum. Então, primeiro ele alinha, ele arruma tudo, depois ele vai brincar, ele brinca do jeito dele, pega o foguetinho, brinca e faz. Dinossauros também, ele gosta muito, mas ele sempre começa de um determinado padrão. Até o momento que isso não está causando nenhum problema, e porque eu estou vendo que ele está criando alguma coisa ali atrás dessa brincadeira, eu deixo. Se eu ver que está ficando meio tenso o negócio, eu tento dar uma direcionada, igual eu vou falar para vocês depois de alguns casos que aconteceu comigo e de outras mães, que é muito comum, né, acontecer em casa. Então, no brincar é que a gente nota de cara já esse processo, né, dos padrões, né, e dessa rigidez. Até a gente cria, né, os nossos padrões, a gente tem que pensar nisso, porque nós gostamos de ter uma rotina também. A gente gosta de... Tem coisinhas que a gente faz aí que é gostoso, né, uma determinada bebida, num certo horário do dia. Às vezes a gente tem que mudar algum hábito, algum padrão. É difícil pra gente também, né? É muito difícil pra gente quebrar. Por exemplo, vai fazer um regime. Nossa, os primeiros dias a gente sofre. É complicado para nós, neurotípicos também. Mas para o autista o negócio é muito mais diferente. Porque o cérebro deles não é preparado assim como o nosso para mudanças repentinas, né? O cérebro deles realmente é bem complicado. A fisiologia do cérebro do próprio autista. Então tem muita coisa que a gente não pode fazer. Quebrar esses padrões vai dar um desconforto tão rápido, tão grande para eles, que vai ficar complicado. Pode até haver crises, né? E acontece de autistas que têm crise por causa de determinada rigidez. Todo mundo aí deve conhecer uma criança, já deve ter visto, né? A criança que se desregulou quando aconteceu alguma coisa, né? Muda o caminho da rota de casa, troca uma roupa, né? Alguma coisa assim, quebra aquele padrão. Todo mundo tem uma história. Quem convive com autista sabe, ou tem alguma coisa para contar, né? A criança às vezes usa um determinado calçado, e aí aquele calçado se desgastou, a mãe vai lá na loja, não acha igual, e aí fica tudo aquele auê, né? Roupa. Uma vez, na ONG onde o Rafa fazia as terapias antes, né? Ficou 3 anos nessa ONG. Uma vez eu presenciei isso. Um autista chegou no início do ano e a ONG tinha mudado a cor, pintou de outra cor. E ele não entrou lá para os atendimentos das terapias. E ele era, assim, um autista considerado leve. Bem mais leve que o Rafa. Rafa é moderado, né? Não chega a ser leve. Mas, assim, o menininho não quis entrar, porque mudou toda a cor, né? Então veja até onde vai, né? Tá? Mas no início da minha caminhada do autismo no Rafa, uma das coisas que mais impressionava a gente era a rigidez. Até mesmo a seletividade que a gente pensou, ele não come mais nada, só comia cueca virada, né? Que é aquele docinho, aquela tipo um sonho. Mas hoje em dia, estudando o autismo, eu vejo que nem era questão de seletividade, era mais padrão mesmo. Que ele não queria experimentar coisas novas e queria ficar naquilo. Às vezes a seletividade alimentar nem é por questões sensoriais, às vezes é por padrões, né? Às vezes a criança não quer, ela gosta de comer aquilo, aquela cor e fica naquilo. Eu tinha um menino que só comia coisas redondas. Olha só. Você tinha que só redondas. Formar tudo em círculo. E redondinho. Rigidez, muita, né? Então, aconteceu muito aqui. E crises, né? Antes de entrar lá na explicação mais legal assim que eu trouxe para vocês, 2 vezes o Rafael apresentou crise na nossa vida, assim, nunca apresentou crise nervosa, assim, que a crise, ela deixa a criança inconsolável, né? Nada do que você fizer vai acalmar aquela criança. Você só tem que sentar, tirar o foco, levar ela para acalentar ela, deixar ela calminha para ver se passa, e demora, né? Porque ela fica muito tempo remoendo aquilo ali. Então o Rafa, as 2 vezes que ele teve crise, uma com 3 anos e meio, outra com 4, foi por causa de quebra de rotina, né? Foi porque uma vez a gente foi na ONG num horário diferente, ele estudava de tarde na escolinha, e nesse dia a gente não levou ele para a escolinha, e a gente levou ele para a ONG, porque o neuro ia estar lá aquele dia à tarde. Então o neuro atendia as crianças da ONG, né? Uhum. Então a gente foi para lá à tarde. E ele, na cabeça dele, bom, agora depois do almoço eu tenho aula, e
eu vou para aula. Chegou lá na ONG, ele amava, né, o atendimento lá, mas ele não estava no horário. Agora é hora de eu ir. E a mamãe aqui boba não explicou, não apresentou uma pista visual, não fez nada e simplesmente foi. Eu nunca vi o Rafael daquele jeito. Ele não foi atendido, ele teve que ser o primeiro, tinha crianças cadeirantes, criança com paralisia cerebral esperando, e ele teve que ser o primeiro porque ele estava totalmente desregulado. Essa foi a primeira vez. E a segunda foi uma vez que a gente foi almoçar na casa da minha sogra, a gente foi num lugar, não lembro o que foi, e aquele dia a gente não almoçou em casa, dia de semana. Então, dia de semana para o Rafa é dia de comer em casa, dia de ir na casa da sogra, da vovó, é final de semana. Ele não quis sair do carro, não quis. E a gente nem tinha comida pronta em casa, porque a gente ficou o dia inteiro, a manhã inteira na rua. Ele não quis, foi assim, tenso. Então, foram 2 vezes por causa de rigidez. E aí, qual que é a explicação, né? Por que os autistas são tão rígidos assim, né? Então, as crianças, elas têm uma forte uma tendência a controlar o ambiente, né? Eles vão se baseando em normas, rotinas, criam os padrões deles, né? E tem bastante dificuldade de mudança. E porque é por isso que eles gostam de coisas previsíveis, muito previsíveis, tem que estar tudo no controle deles. Então, eles gostam de movimentos repetitivos, eles gostam de mesmo som, a mesma música, ver o mesmo desenho, até mesmo brincar com as mesmas coisas, igual a Nath falou segunda-feira. É por questão, o hiperfoco nada mais é que aquela área de interesse super, que ele quer tudo daquele personagem, tudo daquele jeito. Por quê? Porque ele se sente agradável, para ele é muito agradável estar controlando tudo isso, né? E os padrões de previsibilidade, eles dizem assim que é como um refrigério na alma deles. Ah, eu tô bem aqui porque eu já tô controlando, eu sei que isso aqui só vai rodar e vai ficar assim. E eu adoro isso. Eles se sentem revigorados nisso, né? Porque o cérebro deles é muito acelerado, demais. É igual, eu vi uma analogia, achei tão legal, Mário, eu sempre gosto de falar isso. Vamos supor assim, que nossa cabeça, tá? Aqui dentro do nosso cérebro. A gente tem vários arquivos, né? Lembra daqueles arquivos de metal? Que tem várias gavetas que a gente vai procurar assim? Então vamos fazer de conta que a nossa cabeça é cheia desses arquivos, vários, né? E aí a gente está conversando, agora a gente está falando de receita de bolo. Então eu tô falando, lá no meu arquivo eu vou lá e tiro o que eu sei de receita de bolo. E aí a gente começa a falar da novela, aí a gente fecha o arquivo e fala da novela. Aí vamos falar de política, fecha o arquivo da novela, abre da política e vai. O autista não. O autista, todas as gavetas vão ficando abertas durante o dia. Todas não vão se fechando, né? Então, a criança já tem o cérebro hiperexcitado. Então, tudo isso é muito complicado para elas. Por isso que a gente fala, o autista precisa dormir muito. Porque o autista precisa dormir por quê? Porque ele precisa desse descanso de verdade. Fechar as gavetas. Sim, fechar as gavetas com muito bem fechadinhas, o sono vai revigorar eles, né? Então, Isso. por isso a que Nath tá até dizendo que é um ótimo exemplo. Ah, ela tá aí? Ela tá aí, a minha amiga. Beijo, amiga. E aí é tão revigorante o sono, porque quando os nossos filhos não dormem, a gente já tem um dia que a gente sai, hoje não vai dar, hoje o dia não vai render. Então, o sono é outra coisa que ajuda muito também, né? Que mais que a gente pode... agora eu vou falar daquele estudo que eu vi sexta-feira na faculdade, achei tão legal. Se eu tivesse antes, até tinha colocado na nossa live, eu e a Nath, que a gente fez uma live esses dias, né, sobre isso. Então, assim, ó, é um artigo, tá, que eu trouxe, é baseado num estudo desenvolvido por cientistas britânicos. Eles descobriram que a velocidade neural de algumas áreas do cérebro podem estar ligadas a sintomas cognitivos das pessoas com autismo, tá? Então, a gente sabe, cognitivo o que é? A percepção, a memória, né, o juízo, também ali o raciocínio, tá? Essas questões cognitivas. Mas para entender essa descoberta desses cientistas, a gente vai analisar um cérebro típico. Então eu vou descrever rapidamente aqui para vocês como é o cérebro típico. As áreas sensoriais que processam informações ligadas a reflexos, né, os reflexos humanos vindo assim dos olhos, pele, músculo, essas informações sensoriais que chegam, né? Para eles, né? Tem períodos de processo, os processos são curtos e rápidos pros cérebro da pessoa típica, tá? Então, assim, as informações e os reflexos são super rápidos.
E aí, nas áreas que processam as informações cognitivas mais complexas, né, que eles chamam ali onde a pessoa tem a tomada de decisão, né, ela responde naturalmente muito mais lenta. Então, guarda essa informação. Nos típicos, tudo que vem das informações sensoriais é super rápido, e naquela parte já que fala da cognição é bem mais lenta. E aí o estudo mostra... planejamento, aí demora mais um pouco até... Demora. Isso é básico, a gente meio que a gente já entende, até falamos de funções executivas esses dias. Mas aí, o que a gente... Sobre o cérebro do autista, né? O que se fala, né? Eles descobriram que existe uma hierarquia de tempos neurais, ou seja, o tempo do cérebro autista, a gente já sabe que é mais acelerado, certo? A gente já sabe, quase todo mundo, hiperexcitado, acelerado. Tudo bem, mas aí eles usaram essa ressonância magnética e descobriram que o cérebro dos autistas processa os sinais sensoriais, né? Muito mais, assim, numa velocidade muito além, muito mais rápida ainda do que o típico. Claro, por ser tão acelerado. Mas é muito mais rápido, muito. E na parte cognitiva é muito mais lento. Muito mais lento. Lento. Só que aí que tá. A força que os neurônios fazem naquele determinado local deixa aquele cérebro naquela região muito inchado. Tanto que eles olham, comparam, né? Os dois cérebros, e ali tem muito mais neurônio. Ou seja, era para ser diferente ali. Tem alguma coisa que não se explica. Isso só dentro do cérebro do autista. Então, aí, eles falam, né, que a rigidez, os pesquisadores falam, o curioso é que mesmo sendo mais lento, o núcleo caudado, onde tem lá toda essa questão mais da cognição, tem muito mais neurônios, né? Então, os pesquisadores dizem assim, é isso que contribui para os padrões. É essa determinada região aí que expressa esses comportamentos recorrentes, repetitivos, né? Dificuldade de comunicação, interação, devido a esse acúmulo de neurônios, principalmente nessa parte. E aí acaba prejudicando a fala, a interação e tudo mais. Então, tudo isso, a rigidez, não é uma coisa simples, gente. É lá de dentro da fisiologia do cérebro. Isso. Né? É o funcionamento neural mesmo, né? Neural. Porque o autismo é aquele iceberg, né, que a gente fala, que a gente vê o comportamento, é a pontinha lá do iceberg. E embaixo da água tá tudo, toda a questão ali é bem mais embaixo, né? Então é complicado. Eu vou chegar nas dicas, tá? Só quero falar só mais uma coisinha. É falar para vocês lerem, se tiverem oportunidade, de ler o livro O Que Me Faz Pular. Que é um livro. Já ouviu falar, Mari? É bom, né? Já li. Nossa! Inclusive, sabe quem indicou esse livro semana passada numa entrevista? A Temple Grandin. Ela deu uma entrevista. Viu? Olha, e eu não vi essa entrevista dela. Ela disse eu não vi. Tá no YouTube. Eu tenho que ver. Pode postar o link depois, tá bem bacana. Beleza, isso, uma boa. Vou fazer isso também, então. Então, esse livro, ele tem 58 perguntas. Na época, o Naoki Higashida, ele tinha 13 anos. Hoje eu acho que ele já deve estar com uns 20, eu penso. Ou menos, não sei. Só que essas 58 perguntas, uma mais interessante que a outra, porque são questões que a gente queria sentar e perguntar. Claro, a gente tem a oportunidade de conversar com os autistas adultos hoje, né? Eu adoro conversar com autistas adultos, vivo aí assistindo eles falarem, mas é interessante, né? E ele fala uma frase, eu vou falar bem rapidinho aqui. É uma das perguntas que está lá no livro, ó. Perguntam assim, ó. Por que os autistas gostam tanto de padrões? É comum, quando pequenos, enfileirar seus brinquedos? E por que vocês fazem assim, né? Por que enfileiram os brinquedos? Aí ele responde assim. Enfileirar coisas, organizá-las por cores ou sequências que criamos, ver a água correndo, olha como a maioria dos nossos meninos gostam de ver a água correndo, luzes, né? Luzes piscando, objetos girando, num sincronismo perfeito, é muito divertido, é muito gostoso, né? Sentimos nosso cérebro revigorado. Eu tenho aprendido que por mais que isso seja bom, pode nos distanciar de muita coisa que temos que viver. Então, a gente se esforça. Então, assim, é uma coisa para eles muito gostosa, né? Toda, até a estereotipia visual, a estereotipia vocal, ele fala. Por isso que eles ficam repetindo, eles sabem a resposta. Filho, eu já falei que a gente vai no mercado. Mamãe, a gente vai no mercado? Vamos no mercado. Mamãe, a gente vai no mercado? Vamos no mercado. Mas é porque eles gostam de ficar ouvindo aquele som. É incrível, né?
A Joelma está perguntando qual é o livro. É O Que Me Faz Pular. Isso, O Que Me Faz Pular. Muito bom o livro, hein? Eu tenho o PDF dele. Se vocês forem depois, a gente pode deixar também, amiga. Eu vou te dar o link, você deixa para os seus seguidores. Eu coloco para as minhas também, tá? Ok. Ó, tá me devendo. Pode anotar tudo aí. Eu tô anotando aqui. Ela vai dar. Já tá devendo um monte de coisa. O PDF do livro. Isso aí, gente. Isso. Tudo é essa questão mesmo da troca, do compartilhamento de informações. A gente precisa, né? A gente precisa compartilhar o que é bom. Um comentário aqui da Andréia. O que me faz pular faz uma nova luz para entendermos a mente autista. Exato, exatamente, é isso mesmo. Vamos falar da parte prática, né? São 4, eu acrescentei mais uma quarta palavra. 4 palavras mágicas que ajudam a gente a lidar com essa rigidez dos nossos filhos, tá? A primeira é dessensibilização. Primeira palavra mágica. A segunda é a previsibilidade, muito importante também, né? E a terceira é o alerta. Depois eu vou explicar direitinho o que é esse alerta. E o quarto é o bom senso. A gente precisa ter bom senso nessas horas, né? Então tá, o que seria essa dessensibilização? Como que a gente pode fazer essa dessensibilização, né? Então eu vou falar só das 4 palavrinhas e lá embaixo a gente vai falar das dicas. Dessensibilização consiste a gente fazer aos poucos, modificar esses padrões aos pouquinhos. Nada de arrancar tudo de uma vez. Não, hoje não é isso, não tem isso, você não vai pegar as tampas das minhas panelas e não vai alinhar. Não vai pegar os carrinhos e não vai alinhar. Vou guardar tudo. Não é assim que funciona. A gente tem que fazer tudo aos pouquinhos, né? Aí você vai lá, deixa ele brincar um pouquinho, aí outro dia você some com uma tampa da sua panela lá, depois pega outra, né? Vai disfarçando, vai mudando devagar. Tudo que a gente tem que fazer para autista, qualquer padrão que a gente queira mudar, até aprendizado, né? A gente tem que lembrar que tem que ser em etapas, a gente tem que fracionar as coisas. Isso aí dá muito certo, né? E a outra coisa é previsibilidade. Gente, quase todo mundo sabe que autista gosta de previsibilidade. Ponto. Então a gente precisa fazer o quê? Quadro de rotina, que é assim, um exemplo maravilhoso, né? A gente tem que fazer quadro de rotina para a criança ter uma certa organização, porque senão eles ficam assim, ó, flutuando no dia, não sabe que hora que é almoço, porque eles ainda, principalmente as pequenas, que ainda não entenderam as horas. Quando tinha escola, não sabia se domingo tinha aula ou se não tinha. Fica tudo perdido, né? E aí você faz o quadro de rotina com fotos da criança mesmo. Tira uma foto dele tomando banho, uma foto dele almoçando, uma foto dele brincando. Tira várias fotos. Hoje em dia todo mundo pega o celular, vai lá, imprime essas fotos, coloca lá um papel cartão lá, faz um quadrinho. Não precisa nada de coisa, que tem que ser o quadro, com velcro. Não, o meu eu faço, é fixo. Eu coloco ele lá, claro que eu mudo algumas coisas, mas é só com fita crepe mesmo. Bem simples. Deixa eu só complementar. Uma coisa importante é que o menino precisa entender. Porque às vezes aí que tá. Às vezes as pessoas joga lá. É só eu pegar aqui, ó, eu faço aqui, eu escrevo tudo, mas o menino nem sabe ler. E aí eu escrevi tudo, eu fiz o quadro de rotina igual a live da Mara, só que o menino não entende isso. Lembra que tem que ter o passo a passo e devagar. Então primeiro você vai apresentar essas imagens para ele. Que você tirou as fotos? Você tirou as fotos. Beleza. Então você vai lá primeiro, vai colar junto com ele. Filho, olha aqui. O que você vai fazer hoje, né? Olha, hoje aqui, ó, começou o dia, levantou, tomou café, escovou os dentes, ou ao contrário, fez xixi. Depois você vai assistir desenho. Depois você vai brincar lá fora. Depois você vai brincar aqui dentro de novo. Sei lá, coloca várias coisas ali. Hora do almoço, né? Coloca lá um símbolo que simboliza ali a hora do almoço. Eu coloco um sol bem fortão assim, coloco ali. E aí, uma foto dele comendo, ou o papai, ou a mesa, alguma coisa que simbolize o almoço. E à tarde também, e à noite também. Mostra tudo, vai por foto, por foto. Aí você tem que levar essa criança lá na frente do quadro e repetir tudo isso várias vezes. E quando tiver coisa diferente, a criança tem um passeio, a criança vai na casa da vovó, você vai falar com antecedência também. Olha, hoje à tarde, e não adianta falar muito antes também, porque senão eles ficam ansiosos. Então você tem que falar assim, hoje a gente vai lá na casa da vovó, mais tarde. Mais tarde também não pode falar, não é aconselhável, mas você pode colocar lá na rotina. Vamos ter a casa da vovó, vamos fazer isso. Depois a criança vai...
dá uma marcada, né? Depois uma marcadinha, de leve. Né? Aí todo mundo fala, poxa, mas a gente fala que a gente quer quebrar a inflexibilidade da criança e fica colocando uma rotina fixa para ela. Mas isso é só o início, gente, é para ela ter um norte, porque eles ficam muito assim, soltos, né? Eu já coloco, depois que a criança está um pouquinho maior, você coloca o calendário também, traz o calendário para ela pintar lá, hoje é segunda, dia 8, hoje é terça, tal. E já vai falando de estações do ano, tudo muito devagar. Você tem que começar devagar e aí você vai indo, né? Então o quadro de rotina é ótimo. Deixa eu falar o outro antes, senão a gente vai ficar assim enrolando muito. Calendário também já falei. Então isso daí é para previsibilidade. Depois eu vou dar mais umas outras diquinhas, tá? Vai ser rapidinho. Agora a outra palavrinha mágica, ó, falamos de a gente falou de dessensibilização, previsibilidade agora é o alerta. Essa terceira, gente, é assim. Nós temos que ficar de antena ligadinha para ver quando que a criança já está criando uns padrões ali meio estranhos. Porque muitas vezes, principalmente os pequenininhos, tá? Tem umas manias, ai, que coisinha bonitinha, olha como ele faz, bonitinho. Ai, ele é lindinho, olha que bonito ele faz isso aqui. Olha, ele gosta só de usar essa camiseta, olha que lindo, olha tão lindo, né? Ele só usa essa camiseta. Mas vai deixando para você ver, é complicado. Depois a criança vai crescendo, né? Tem a questão do bullying, que a gente morre de medo, né? E a gente sabe que isso é realidade. Então, padrõezinhos que a criança vai criando lá, você já fica alerta, já vai tirando. Ah, ele só quer usar aquela lá, então vamos dar uma trocada. Vamos mexer nas coisas ali. Alerta, a gente tem que se ligar, porque muitas vezes, sem querer, a gente vai deixando, né? E fica pior. A quarta palavra mágica é bom senso. Então, não esqueça que antes de ser autistas, nossas crianças são crianças como qualquer outra, né? Então, às vezes, a gente... Seres humanos. A gente não pode também exagerar e ficar só... Não, calma, levar tudo a ferro e fogo. Vamos analisar. Porque, às vezes, tem alguns padrões que são bons. Eu falo, o Rafa, por exemplo, ele gosta muito de coisas... Ele é muito visual em tudo. Tudo que eu quero ensinar para ele, se eu pegar uma imagem, olha, é batata. Funciona muito bem. E ele gosta muito de ver as coisas voando, luzes, balão e não sei o quê. Esses dias, ele estava nesse padrão de querer fazer os balões voar e tal. E ele gosta, ele se regula. Porque ele fica lá vendo os balões voar, as luzinhas, eu deixo lá até para ele se acalmar um pouquinho, ficar tranquilo. Depois vai fazer outra coisa. Só que esses dias ele criou um padrão. Por isso que eu já levantei a minha antena. Porque eu vi que ele estava querendo uma determinada sequência lá de cor. Às vezes o vermelho voava para lá e parece que ele queria que o vermelho ficasse girando. Eu não sei o que ele inventou. Então tinha que ser determinada música junto. Eu falei, não. Aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu vou primeiro tirar esse ventilador, porque é o ventilador que faz, né, no cantinho voar os balões. Tirei. Falei, o papai levou o ventilador porque estragou. E aí ficou uns 3 dias assim. Ele não fez um escândalo, porque foi no começo. Você imagina se ele estava muito fixado nisso, ele ia fazer um escândalo, né? E depois a gente voltou, só que a gente Por isso que o alerta é importante. Porque o alerta é importante. Logo no início que tem um padrão novo entrando aí, você já consegue interceptar. Cortar. Assim. De uma maneira, né, que não causou muito. Até fiquei com medo na hora. Eu acho que vai dar BO e vai ficar complicado. Mas não. Foram 2 dias, depois voltou o ventilador do quarto da mãe, eu destranquei também. E tá indo. Aí quando eu tô vendo assim, vamos agora para as dicas práticas. Primeira coisa, onde a gente pode mexer, assim, nas atividades estruturadas. Se vocês ainda já têm essa prática de fazer as atividades estruturadas com os filhos aí de vocês, é nessas horas que a gente pode quebrar um padrão. Tem umas atividades que eu faço com o Rafa, já até mostrei aqui pra Mara, tudo. Mas assim, às vezes eu uso a pinça diferente, né? Às vezes de número, é de pegar número para colocar na cor tal. Número azul na cor tal, na cor correspondente, que seria para aparear a cor. Tá, ele tá pegando na pinça, tá levando no azul, lá no canudinho azul. Tá, isso aí é uma coisa, mas eu no outro dia não vou fazer igualzinho. Aí eu tiro todas as cores, aí vai só por quantidade, vai mudando. Porque se você faz, é batata. Ele cria o padrão assim, né? Rapidinho. Então, nas atividades estruturadas, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente pode excluir algumas coisas. A criança gosta muito de empilhar os bloquinhos. Hoje não vai ter amarelo. Hoje a gente só vai empilhar o vermelho e o azul. No outro dia, você tira o azul e deixa o amarelo de volta. E vai fazendo
Deixar Essas faltar coisinhas assim. peça de vez em Deixar quando. faltar. Tem que fazer isso. Nas atividades estruturadas, como a gente faz muito, né? Quem tem essa rotina, é muito bom quebrar padrão através das rotinas. Porque aí nas rotinas, nas atividades, eles criam os padrões deles também, né? Complicado. Coisa, transições. O que pode ajudar? Agenda, né? Uma comunicação boa. Pista visual dentro da sala de aula. Pista visual, assim que eu falo, é exatamente ali, como se fosse um quadrinho de rotina, um mini quadrinho, para a criança ver que hoje vai ter isso, 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 isso. Muito importante. Se a criança tem um professor auxiliar, é obrigatório que o professor possa informar essa criança, ó, Rafael, agora, daqui a pouco a gente vai ter tal coisa, a gente vai pra quadra, vamos jogar bola, tá? E aí fica tudo muito mais fácil, né? Inclusive, Mara, pista visual, eu uso muito para consulta. A pista visual, foto dele mesmo no dentista ou de outro dentista. E se a criança tem um bom entendimento, a gente pode dar pista verbal também. Por que não? A criança está brincando ali, está na hora de tomar banho. Aí já avisa lá, 5 minutos antes. Filho, ó, 5 às vezes a criança não sabe a noção de tempo ainda. É a hora de começar a ensinar as crianças a esperar. Isso a gente tem que fazer em casa, é a habilidade básica que a gente precisa ensinar às crianças, aos nossos filhos. Não é só na terapia, não é só a terapeuta que tem que ensinar, né? Então, já começa ensinando essas coisinhas aí. Vai ter menos estresse depois para vocês. Daqui 5 minutos tem banho, filho. Então, mamãe já vai te chamar. Passou 2 minutos, vai lá de novo. Ó, falta só 2. Banho. E na hora, se a criança não entender, pega uma cartinha, mostra a foto. Ó, banho. Banho, daqui a pouco, hein? Mamãe vai desligar a televisão. Coloca se a criança ainda não tem compreensão possível, ó, a pista visual aí. Pega uma foto de televisão, faz um X vermelho assim, ó. Acabou a televisão. É banho, né? Isso funciona, gente. Não é brincadeira. Também que eu gosto, a Andréia tá falando da ampulheta, que é um outro... Muito legal. Eu tenho uma pequenininha, eu quero comprar uma maior. Por exemplo, nesse seu exemplo do banho. Então, eu coloco 3 figuras de banho. Falo assim, ó, tá acabando. Aí eu tiro uma. Então, tira uma, boa. Ó, tá acabando. Tiro outra. Ótimo. Quando eu tirar a terceira, acabou. Acabou. Perfeito. É uma coisa simples. Você faz lá num cantinho lá da casa, ó. Acabou, acabou, acabou. E aí, a gente pode usar timer também, né? Pra fazer aquele que toca, aquele de cozinha. É muito interessante também. Outra coisa legal, quando a gente for passear com as crianças, a gente tem que avisar, também mostrar a pista visual, se vai viajar, vai num lugar complicado, lugar longe, mostra a pista visual também da viagem, das pessoas que ela vai ver e tudo. E se for um passeio mesmo, de final de semana, assim, que agora a gente não está fazendo nada disso, mas tenta chegar um pouquinho antes, né? Falar para a criança, né, ó, a gente está aqui esperando o carro e tal, depois a gente vai lá no zoológico. E depois a gente vai almoçar lá na casa da vovó. Depois. Se você já falar isso de manhã, na hora que está saindo, um pouco mais cedo, não sei, já vai dar uma previsibilidade boa para ela. Ela já vai se sentir mais assim, né? Mais tranquila. Isso aí parece tão bobo, mas dá muita diferença, né? Outra dica também. Quando for levar num passeio muito longo, isso eu já falei, na verdade, você usa a pista visual. Faça questão de tirar foto do lugar que você vai. Funciona muito. Leve brinquedos no lugar que a criança vai demorar muito. Leva brinquedinho sensorial, objeto de apego, né? Porque a criança ela precisa ter alguma coisa ali para acalmar essa ansiedade dela. Mãe de autista tem que ter uma sacolinha da alegria ali, né? Tem que ter algumas coisas. Às vezes você vai numa missa ou vai, sei lá, em algum lugar. Tem que ter algumas coisas que você tem que levar para estar entretendo, né? Entre aspas, o seu filho. O que mais? Dica de... Essa é boa para as professoras, ó. Quando for iniciar uma tarefa coletiva, tipo, todo mundo faz uma fila, vamos aqui escovar os dentes. Sempre coloca o autista já no primeiro da fila. Porque ali ele já sabe, vai ser, o Rafael vai primeiro então, porque já escova, porque é melhor, que ele ficar no meio, as crianças brincando, cada uma brincando com a outra, mas a criança autista, ela vai ficar ali no meio assim, vai ficar complicado. Ou o último da fila, né? Às vezes então coloca distrair, né? Os pequenos ajustes assim no decorrer do caminho escolar faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Se ele tiver um mediador, também já facilita. Aí você pode muito. colocar qualquer ordem que o mediador Sim,
link aí para ele, né? Sim, então, se precisa. você tiver uma pessoa que puder te ajudar. É perfeito. Né? Uhum. Mediador é para isso, é para ser como se fosse uma sombra da criança, não para fazer tudo para ela, mas é nesses momentos que o mediador é de uma função assim de ouro, gente. Eu amo as professoras auxiliares, elas nos ajudam muito, né? Evite essas palavras, gente, assim, ó. Mais tarde a gente vai. Se der tempo, a gente vai, né? Ou fala assim, outra hora, filho. Ai, mamãe, não sei o que. Outra hora. Outro dia. Mais tarde. A criança fica sem saber. Nossos filhos, eles precisam previsibilidade. Então, evite falar essas coisas. Utilizar esquema visual que mostra claramente início, meio e fim das atividades. Deixa eu arrancar uma minha aqui. É bem simples, gente. Eu faço assim com o Rafa, Rafa e mamãe, só isso. Aqui, se ele não faz, eu coloco isso aqui de propósito, tá? Mas nunca cheguei a usar. Porque ele gosta muito de emojis, ele entende muito que o emoji tá bravo, tudo. Então, esse é o hiperfoco dele, emojis. Tá, e aí aqui eu coloco, ele vai fazendo, eu faço X, X. Quando tiver 4, filho, você vai brincar. Então, ele sabe que quando ele completar até aqui, ele vai brincar. E de tarde também. Funciona muito aquela feito, não feito, que vem do método Teach também, né? Pronto. Que a criança... Isso. Ou só assim, fez, estrelinha, quadro de incentivo. Se você fizer tantas coisas, você vai ganhar tal coisa. Funciona também. E mais, eu acho que é isso só, gente, que eu ia falar. E também tem criança que evita de fazer, às vezes, uma atividade na escolinha, porque não é nem uma questão de rigidez, porque ela não quer, é porque ela, às vezes, tem uma questão sensorial. Temos que ter bom senso também e ver se não é toda essa rigidez, não é só a rigidez. Às vezes, é algum problema sensorial que ela está tendo, né? Então, a gente tem que ver todas essas questões. Se você tem essa dúvida, é bacana você procurar um terapeuta ocupacional, que é o profissional dessa área, né? Dessa área mais sensorial, né? E é isso, gente. A gente não pode se desesperar. Há altos e baixos. É uma coisa que a gente tem que conviver. O Rafa é muito rígido, mas conforme vai, a gente vai, né, fazendo essas, circulando, contornando, é o que a gente pode fazer. Nessas questões todas que a gente falou, as dicas que eu dei, assim, acho que são muito boas. Eu falo assim, 2 coisas que você falou que eu acho que a gente pode ressaltar. Essa questão de quando você vê, né, as anteninhas ligadas aí, você vê, começou um novo padrão ali, um novo ritual, já tenta interceptar ali, mostrando outra coisa, tentando, né, desviar a atenção, ou então conversando, se tem bom entendimento, tentar ali mudar ali esse padrão, né? E nunca desistir, gente. Nunca, jamais. Com pessoas dentro do espectro é assim, cada dia é um dia. Tem dia que é mais fácil, tem dia que a gente consegue atingir nossos objetivos. Tem dia que não dá. A gente nem começa, né, Dani? E tá tudo bem. Hoje não vai rolar, hoje não dá. Hoje ele não tá legal. Respeita, vai fazer acomodação sensorial. Por isso que eu falo, gente, terapia ocupacional é uma das coisas que a criança autista não pode ficar. Isso eu sempre levanto essa bandeira. Porque é sério isso daí. Porque às vezes muita coisa tá aí dentro do sensorial, né? Menina, além das outras coisas. Parabéns, eu aprendi muito. Excelente live. Dani, obrigada. Nath, já falaram do desfraude também. Já, também. Dani, você está de parabéns. Sempre arrasa. Obrigada. Tchauzinho. Dani, você é maravilhosa. Obrigada, menina. É mais fácil. Então, sim, a minha sugestão é, vão lá no nosso canal. Ela tem o canal dela. A Nath tem família também. A Nath também. Faça um tour lá. Isso. Né? Uma maratona. Eu brinco, Dani, eu falo assim, maratonem. Ótimo trocadilho. Ótimo, assim, Mara. Isso, a gente precisa compartilhar conhecimento. Sim, não pode guardar. Tá todo mundo falando, eu quero. Vou passar para uma mãe agora. Deus abençoe. Então, amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau.